Olá, que bom ter você aqui com a gente para mais essa conversa no Júris 360 Lab. Oi, sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar, assim, em algumas decisões bem importantes do STF que saíram no informativo 1140. Isso, material recente e com bastante impacto, né? Exato. Nesse primeiro bloco, a gente separou 3 julgados para analisar mais a fundo. É uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, e 2 ADPFs. Bora começar? Vamos lá. Então, a primeira é a ADO 63, que trata da proteção do Pantanal. A Constituição fala, né? Artigo 225, parágrafo 4º, que o Pantanal é patrimônio nacional. Uhum. E que precisa de uma lei específica para cuidar do uso, da preservação. Pois é, só que, assim, já se passaram mais de 35 anos da Constituição e cadê a lei federal? Essa é a questão central da ADO 63. E o STF, bom, ele de fato reconheceu formalmente que o Congresso está em falta. Uma omissão inconstitucional mesmo. Reconheceu omissão. E o que mais? O que o STF decidiu na prática? Então, a decisão teve alguns pontos importantes, né? Primeiro, confirmou essa demora do Congresso, o que a gente chama de mora legislativa. Segundo, deu um prazo, 18 meses para o Congresso criar essa lei. 18 meses? Isso. E um ponto interessante, o tribunal achou que não era o caso, pelo menos por agora, de aplicar a lei da Mata Atlântica por analogia, sabe? Talvez por entender que o Pantanal tem suas particularidades, né? Precisa de regra própria. Entendi. Mas e aí? Enquanto essa lei federal não chega, como fica a proteção lá? Se o prazo não for cumprido? Ótima pergunta. Se o prazo estourar, o STF já avisou que pode determinar outras medidas. Mas por enquanto, assim, enquanto a lei não vem, o tribunal disse para aplicar as leis que os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já têm sobre o Pantanal. Ah, então valem as leis estaduais por hora. Isso, com base na competência concorrente, que está lá no artigo 24 da Constituição. Mas o recado principal é: precisa urgente de uma lei federal para um bioma que é patrimônio nacional. Algo mais forte que só menção no Código Florestal ou lei estadual. Certo, uma cobrança clara para o legislativo agir. Bom, mudando um pouco o assunto, vamos para direitos políticos. ADPF 1089. Vamos lá. Essa aqui a questão era mais intrincada, né? Aquela regra de inelegibilidade por parentesco, artigo 14, parágrafo 7º, ela impediria, tipo, um prefeito e o presidente da Câmara serem parentes próximos, tipo cônjuge de filho, na mesma cidade ou estado. A pergunta era essa, e a resposta do STF foi não. Julgou a ação improcedente. Improcedente. Por quê? O argumento principal foi que essa regra, a inelegibilidade reflexa, sabe? Aquela que reflete no parente, ela já é uma restrição a direitos políticos e, por isso, tem que ser interpretada de forma bem restrita. Não dá para sair ampliando sem lei. Interpretação restrita. Exato. E o que é fascinante aí, eu acho, é como o STF bateu na tecla da separação de poderes. Diz que é o Congresso, e só ele, por lei complementar, que pode criar novas hipóteses de inelegibilidade. Está lá no artigo 14, parágrafo 9º. Não cabe ao judiciário fazer isso. Ah, então quer dizer que, para o Supremo, só o fato de ter esse parentesco, tipo, o prefeito a pai do presidente da Câmara, isso por si só não fere a Constituição automaticamente. Exatamente. A Corte entendeu que essa ocupação simultânea, sozinha, não viola o equilíbrio dos poderes nem o dever de fiscalização. Até porque fiscalizar é dever da Câmara inteira, né? Não só do presidente. Faz sentido. Mas tem um mais importante. O STF deixou claro que nada impede analisar um caso concreto, sabe? Se alguém provar com fatos que naquela situação específica o parentesco está sim prejudicando a República ou a separação dos poderes, aí o judiciário pode intervir. A porta ficou aberta para análise caso a caso. Entendi. Não é um cheque em branco, mas a regra geral é restritiva. Ok. Vamos para o nosso último ponto desse bloco, que na verdade são 2 ADPFs juntas, né? 1150 de Goiás e 1155 de Minas Gerais. Isso sobre a tal linguagem neutra. Exato. Leis municipais que proibiram o uso de linguagem neutra ou dialeto não binário nas escolas, no material didático e até na administração municipal. Esse tema deu o que falar, né? Deu bastante. E o STF, bom,
Ele decidiu manter as liminares que já tinham suspendido essas leis municipais. Suspendeu por quê? Qual foi o argumento central? O argumento foi direto: invasão de competência. O STF disse que legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional é competência privativa da União. Está lá no artigo 22, inciso 24 da Constituição. Ah, a questão da competência federal para a educação. Exatamente. Os municípios podem legislar de forma suplementar, né, para adaptar as normas gerais à realidade deles, como diz o artigo 30, inciso 2º. Mas eles não podem criar regras gerais sobre o que ensinar, qual material usar, ou como o professor deve atuar. Então a decisão foi mais sobre quem pode mandar na educação e não entrou no mérito se a linguagem neutra é boa, ruim, constitucional ou não. Precisamente, o foco foi na divisão de competências. O STF entendeu que essas leis municipais estavam entrando numa área que não era delas, a área pedagógica. Estavam proibindo coisas que mexem com o currículo, com a forma de ensinar. Certo. Isso, segundo o tribunal, vai contra princípios da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Princípios como a liberdade de aprender e ensinar, o pluralismo de ideias. O Supremo até citou outros casos, a DPFs 457, 526, que já tinham firmado essa ideia de que norma geral de educação é com a União, para ter uma base comum no país. Entendi. Então, para recapitular rapidinho, a gente viu o STF cobrando o Congresso sobre o Pantanal, interpretando de forma restrita a inelegibilidade para não limitar direito político sem lei e confirmando que as regras gerais da educação são federais. Isso aí. Acho que esses 3 casos mostram bem como o STF atua para definir quem faz o que na federação, né? E para garantir direitos e deveres da Constituição. Seja exigindo uma lei, seja interpretando uma restrição, seja dizendo, opa, município, aqui você não pode mexer. Faz sentido. E se quer é uma reflexão, né? Se a decisão sobre linguagem neutra foi baseada na competência federal para a educação, que espaço sobra então para os estados e municípios tratarem de coisas bem específicas da cultura local, da língua local, dentro da escola, sem esbarrar nessa competência da União? Fica aí para a gente pensar. Boa provocação. Bom, fechamos esse bloco então? Fechamos. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa análise. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise focada aqui do Juris 360 Lab. Olá. Hoje a gente vai mergulhar, assim, em 2 decisões bem importantes do plenário do STF. Elas saíram agora no informativo 1140. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada na medida cautelar na ADI 7.643, que é sobre a lei do Plano Plurianual, o PPA, lá da Paraíba. Certo. E também no recurso extraordinário 592-152. Esse aí fixou tese de repercussão geral, o tema 1305, né? Ah, sim. Aquele do adicional de ICMS para os fundos de combate à pobreza? Exatamente esse. Trata do adicional no ICMS para financiar esses fundos. Legal. Nosso objetivo aqui é, como sempre, destrinchar os pontos principais, né? E entender a relevância desses julgamentos. Então, bom, vamos lá. Vamos nessa. Começando pela ADI 7.643, da Paraíba. Qual era o centro da controvérsia ali? O que estava pegando? Olha, a questão girava em torno de uns parágrafos, o 3º e o 4º do artigo 9º da lei do PPA deles, para 2024 e 2027. Certo. E qual o problema com esses parágrafos? O problema é que eles foram incluídos por emenda parlamentar, sabe? E criavam um cronograma, assim, bem específico, bem detalhado, para a execução orçamentária e financeira das emendas individuais impositivas. Peraí, um cronograma imposto pelo Legislativo, para o Executivo seguir. É isso. Exatamente. E que tipo de prazo tinha lá? Tinha, por exemplo, prazo para repasse de dinheiro para município via transferência especial, sabe? Tinha que ser até 15 de maio. Nossa, bem específico. E também um prazo para alterar metas orçamentárias. Até 28 de fevereiro. Prazos assim, fixos, dentro do ano financeiro. É bem incomum esse nível de detalhe numa emenda à lei do PPA. Imagino, uma intervenção bem direta na execução, né? E aí, o que o STF decidiu? Suspendeu. O plenário foi unânime. Eles referendaram a medida cautelar que já tinha suspendido a eficácia desses parágrafos. Entendi. Decisão provisória, mas confirmada pelo colegiado. E qual foi o argumento principal para essa suspensão? O que pesou mais?
O argumento-chave foi a plausibilidade muito forte de vício de iniciativa. Ah, a velha questão da competência. E isso, a suspeita forte de que a emenda parlamentar invadiu a competência que é exclusiva do governador para iniciar leis orçamentárias, né? Tá lá no artigo 165 da Constituição. E por quê? Faltou o quê? Consideraram que a emenda não tinha pertinência temática com o projeto original do PPA que o executivo mandou. Fugiu do assunto, digamos assim. Entendi. Além dessa questão da iniciativa, que realmente é crucial em orçamento, teve mais alguma coisa? Outros fundamentos? Teve sim. Reforçaram a decisão falando da separação de poderes, né? Claro. Argumentaram que esse cronograma imposto pelo legislativo era uma interferência indevida na gestão orçamentária, que é tarefa do executivo. Isso podia até atrapalhar o ciclo orçamentário todo. Faz sentido. E também apontaram um problema de segurança jurídica. É que esses prazos da emenda batiam de frente com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do próprio Estado. Ah, então criava uma inconsistência interna na legislação. Exato. E claro, o perigo em mora, né? O risco na demora. Se a norma continuasse valendo, ia gerar muita incerteza na execução, risco de gente ser responsabilizada fiscalmente sem dever. Complicado. Então, o que fica claro dessa decisão é que o poder de emenda parlamentar em orçamento existe, mas assim, não é absoluto, né? De forma alguma. Tem limites, precisa ter a ver com o tema original proposto pelo executivo e não pode engessar a gestão do governo. É isso. Exatamente essa lógica. O STF reforçou que a emenda é válida, mas dentro dos limites da Constituição e sem microgerenciar a administração. Ok, entendido. Um recado importante sobre equilíbrio entre os poderes. Agora, vamos mudar um pouco o foco, mas ainda nessa área constitucional financeira. O recurso extraordinário 592152, que virou o tema 1035 de repercussão geral. Isso. Repercussão geral significa que a decisão vale para todos os casos parecidos no país, certo? Corretíssimo. Vira um precedente vinculante. E sobre o que era esse recurso? Qual é a discussão? A discussão era sobre a constitucionalidade daqueles adicionais nas alíquotas de ICMS. Vários estados criaram isso para poder financiar os fundos de combate à pobreza. Ah, sim. Lembro que havia uma dúvida se isso podia, né? Por causa de emendas constitucionais anteriores, falta de lei complementar. Exatamente. Existia essa controvérsia. E aí o que o STF decidiu nesse caso, que é super relevante para as finanças dos estados? Bom, o plenário, de novo por unanimidade, deu provimento ao recurso. Eles reafirmaram a jurisprudência que já vinha se formando sobre o assunto. E fixaram a tese, né? O tema 1305. Isso, fixaram a tese. E o que diz a tese, exatamente, para ficar claro? A tese é bem direta, olha só. O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos estados e pelo Distrito Federal para financiar os fundos de combate à pobreza. Ponto. Olha só, então a própria emenda 42, lá de 2003, foi interpretada como uma espécie de validação retroativa desses adicionais que já existiam. É por aí. O Supremo entendeu que esse artigo 4º da EC 42 funcionou como uma norma de convalidação constitucional, ou seja, ela tornou válidos esses adicionais. Mesmo que eles tivessem sido criados antes de uma lei complementar federal específica sobre o tema, ou que pudessem ter algum conflito com regras anteriores, tipo as da EC 31. Exatamente. Mesmo assim, a EC 42 na prática veio e disse, olha, isso aqui que vocês fizeram para financiar o combate à pobreza com o adicional de ICMS, está valendo. Deu uma segurança jurídica. E esse entendimento ele já estava consolidado no STF antes desse julgamento de repercussão geral? Não. Ou foi novidade? Não, não foi novidade. Já estava bem consolidado, sim. Nas duas turmas do STF, esse julgamento do réu serviu mais para, digamos, oficializar essa posição e dar a ela força vinculante para todo o judiciário, né? Para acabar com a discussão. Entendi. Então o ponto crucial aqui foi essa interpretação do poder de validação da emenda 42. Ela acabou confirmando uma fonte de receita importante para os estados e para o DF aplicarem em políticas sociais. Perfeito. Pacificou essa controvérsia sobre a origem do dinheiro, confirmando o mecanismo que os estados acharam, via ICMS, para financiar o combate à pobreza. Ótimo. Então, só para a gente recapitular. Na ADI 7.643, a gente viu o STF
freando um pouco o poder de emenda parlamentar em lei orçamentária para proteger a iniciativa e a gestão do executivo, certo? Certo. Foco na pertinência temática e na não interferência excessiva. E no tema 1305, o STF confirmou que os adicionais de ICMS para os fundos de pobreza são constitucionais, porque a emenda constitucional 42 lá de 2003 validou eles. Exatamente, duas decisões importantes que tocam em nervos expostos do nosso federalismo fiscal e da relação entre poderes. Sem dúvida. E fica uma reflexão, né? Como será que esse precedente do tema 1305, que validou um financiamento específico, assim, carimbado num tributo, pode influenciar discussões futuras sobre a criação de outros fundos estaduais com receitas também vinculadas? Boa pergunta. Será que abre uma porta ou o contexto da Ex 42 foi muito particular? Pois é, e como isso conversa com as regras de responsabilidade fiscal, com a proibição geral de vincular a receita de imposto? É algo para se pensar. Excelente provocação para a gente continuar refletindo sobre esse equilíbrio delicado entre a autonomia dos estados, responsabilidade fiscal e o financiamento das políticas públicas essenciais. Bom, agradecemos muito a companhia de todas e todos nesta análise. Valeu, pessoal! E para não perder as próximas, já sabe, né? Considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar seu like. Até a próxima!